Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé. Título trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição 3: Glória ao Deus incomparável. Quem é como nosso Deus misericordioso? Texto básico, Miqueias 7, 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Introdução. Nas Escrituras, misericórdia é um tema bastante apresentado. Só no Salmo 136, a expressão "Sua misericórdia dura para sempre" aparece nos 26 versículos. Deus é misericordioso por natureza. Sua misericórdia é a manifestação de sua bondade para com uma pessoa em completo estado de miséria. Efésios 2, 1 a 4. O apóstolo Paulo escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. 2 aos Coríntios 1, 3. Com a expressão Pai de misericórdia, Paulo faz referência ao amplo ensino das Escrituras. Salmo 103, 13 e 17. Isaías 51, 12. Isaías 66, 13. Miqueias deu glória a Deus, louvando-o por sua misericórdia incomparável. O profeta denuncia os pecados de Jerusalém e de Samaria. Fala do juízo do Senhor, mas conclui sua mensagem cantando a misericórdia e a fidelidade pactual do nosso Deus. Tópico 1. A mensagem do profeta Miqueias. O livro do profeta Miqueias não é muito conhecido. Ele faz parte do conjunto dos chamados profetas menores e profetizou nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Israel e de Judá, entre 750 e 680 a.C., antes do cativeiro. Foi contemporâneo de Oséias e de Isaías. Seu nome significa Quem é como o Senhor? Ou Quem, ó Deus, é semelhante a ti? 7:18. Começa aí o reconhecimento de que Deus é incomparável. Nos dias do profeta Miqueias, havia grande desigualdade em Israel e em Judá. Pessoas ricas demais de um lado, e do outro, muitos pobres e oprimidos devido à exploração dos abastados. Miqueias 2, 1 a 15. Os ricos opressores recebiam e retribuíam apoio da classe política corrupta e da liderança religiosa infiel. A corrupção era devastadora. Miqueias 3,
1-4. Miqueias denuncia os falsos profetas que adulavam os ricos e que ensinavam por mero interesse financeiro. Miqueias 2, 6-11. Ele ataca a corrupção moral do povo e dos líderes religiosos. Capítulo 3, 9-11. Sua mensagem é dura contra os sacerdotes, que em vez de aproximar as pessoas de Deus, as enganavam, visando lucros e promovendo o pecado. Os juízes não eram diferentes. Ofereciam suas sentenças em troca de suborno. Capítulo 3, 1-4. Não havia temor do Senhor nos lares. Os filhos eram desobedientes aos pais. O ambiente familiar era de hostilidade. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7:6. Essas informações mostram por que Miqueias é atual. Os temas e crimes denunciados pelo profeta ainda estão presentes no século XXI. Tópico 2. Miqueias e a misericórdia de Deus. Embora Miqueias apresente o juízo de Deus de maneira tão dura, ele não deixa de anunciar que Deus é cheio de misericórdia. Mesmo sendo um povo de coração endurecido e reincidente em sua desobediência, o Senhor vai à procura para restaurá-lo. Veja a convicção do profeta. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7:18. A misericórdia maior que nosso pecado. Não existe pecador, por mais longe que tenha ido na prática do pecado, que esteja impedido de ser alvo da misericórdia de Deus. Capítulo 7, versículo 18. Não existe pecado, por pior que seja, que Deus não consiga perdoar e purificar. Essa é também a mensagem de outros profetas. Abre aspas. Vinde, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Fecha aspas. Isaías 1:18. O profeta Jeremias também nos lembra da misericórdia do Senhor e diz que elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Repetidamente nas Escrituras, lemos que esse atributo divino é demonstrado para com os que temem a Deus. Êxodo 22, Deuteronômio 7:9, Salmos 86:5 e Lucas 1:50. A misericórdia do Senhor é maior que o nosso pecado. Abre aspas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fecha aspas. Romanos 5:20. B. A misericórdia do Senhor é imutável.
Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias nos mostra outra característica da misericórdia divina. O Senhor perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão. Miqueias 7, 18 e 19. Isso não significa que Deus tem memória fraca, mas que após nos perdoar, nunca mais lança em nosso rosto os pecados cometidos. A mesma ideia aparece no Salmo 103:12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Precisamos fazer uma importante distinção aqui. Quando o alvo é o ímpio, podemos dizer que tal misericórdia é temporária. Nesse caso, Deus suspende temporariamente o juízo, até que em definitivo aplique sua justiça na vida do pecador. Mas quando se trata do seu povo, dos remidos, essa misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmos 103, 17. Ao afirmar então que Deus esquece nossas transgressões, o profeta está nos ensinando que a misericórdia do Senhor é imutável. C. Misericórdia, resposta graciosa à sua ira. A ira de Deus, diferentemente da ira humana, não é impulsiva ou caprichosa. Ao contrário, trata-se de uma resposta justa e necessária ao pecado humano. O Deus misericordioso é bom e gracioso para com aqueles que confiam nele. Deus espera que o pecador se aproxime dele com o coração arrependido e contrito. Observe também, com atenção, Naum 1, 2 a 8. O profeta afirma que o Senhor é bom para aqueles que confiam nele, como também é terrível para os que não confiam. Por isso, Miqueias deixa claro que o perdão de Deus é para o restante da sua herança. Miqueias 7, 18. O perdão divino não é para pecadores rebeldes e contumazes, mas para aqueles que se arrependem e confiam no sacrifício do Redentor. Cristo não sofreu na cruz e morreu para permanecermos em nossos pecados, mas para nos perdoar e nos dar vida eterna. Ele ressuscitou e ressuscitamos com ele para vivermos em novidade de vida. Romanos 6, 1 a 14. Tópico 3. A misericórdia pressupõe o pecado humano. Ouvi, todos os povos. Prestai atenção, ó terra e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. O Senhor desde o seu santo templo. Miqueias 1, 2. Miqueias alerta sobre as consequências do pecado. Miqueias 1, 2 a 6. Não temos como entender a manifestação da misericórdia de Deus sem a realidade do pecado. Com a queda, todo ser humano foi afetado e está agora em estado de miséria. Em outras palavras,
O pecador está necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. Miqueias falou sobre o juízo que cairia sobre os que viessem a praticar violência, injustiça e uma religiosidade hipócrita. Miqueias 1, 2-6 e 2, 1-5. O profeta revelou os males e os pecados da nação. Tais pecados estavam atraindo o justo juízo de Deus e os pecadores não tinham como fugir das consequências, a menos que houvesse sincero arrependimento. Essa foi a oração de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmo 51, 1. A misericórdia é um atributo moral e faz parte do ser de Deus. É a manifestação de sua bondade em direção ao pecador. Misericórdia é o coração amoroso e compassivo de Deus para com o abatido e contrito de coração. O termo latino que traduz o vocábulo misericórdia nos traz a ideia de ter o coração na miséria e tem como sinônimo o termo compaixão. Luiz Berkoff define misericórdia como a bondade de Deus ou o amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústia espirituais, sem levar em conta o fato de que eles a merecem. B. O chamado ao arrependimento. Miqueias não apenas aponta o erro, ele mostra o caminho da restauração. Quando o povo pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Ele mostra que a solução é o retorno aos padrões de Deus, já apresentados em sua lei. Miqueias 6, 6-8. Arrependimento pode ser definido como retorno consciente da pessoa regenerada para longe do pecado e para perto de Deus, que se manifesta numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. Arrependimento começa com um reconhecimento do pecado, da santidade de Deus, Isaías 6:5, e a compreensão de que nossos pecados são uma afronta a Deus. Conclusão. Miqueias, 700 anos antes de Cristo, anuncia a grande esperança do povo de Deus. Jerusalém será restaurada. Com a chegada do Messias, o cativeiro vai ter fim. O mesmo Deus que usou do cativeiro babilônico para disciplinar seu povo, agora traz libertação e restauração. Miqueias 5, 1-5. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Miqueias 7:20. Isso aponta para Jesus. A restauração, a misericórdia, só são possíveis em razão da fidelidade de Deus à sua aliança. Não somos perdoados por causa de algo que existe em nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Tito 3:5.
não é fruto de nossos méritos, mas da fidelidade de Deus ao seu plano perfeito. Ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Efésios 2:4. Aplicação. A misericórdia divina tem sua expressão máxima na pessoa e obra de Jesus. Romanos 6:23. O Messias prometido veio para morrer em nosso lugar. Ele sofreu a punição da culpa pelo pecado que nós cometemos, sem que ele tivesse culpa alguma. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Você glorifica a Deus, louvando por sua misericórdia? Um forte abraço. Deus te abençoe ricamente. Fique na paz e até a próxima.